Paz e bem, bom dia a você que nos acompanha pela TV Tribuna SBT. É uma imensa alegria poder contar com a sua audiência. Você já sabe, todos os fins de semana você tem um encontro marcado conosco. Aos sábados, às 7 da manhã, missa transmitida ao vivo. E aos domingos, o programa Encontro de Fé no Convento, às 10 da manhã. Venha, participe! No programa de hoje temos muitas novidades da Festa da Penha 2024. A história do convento, crônica de Frei Almir Guimarães, um bate-papo vocacional com o Frei Jean e muito mais. Começamos o nosso programa falando da Festa da Penha 2024. Na última terça-feira tivemos um café da manhã na residência episcopal, com os bispos, os prefeitos e os representantes das cidades da Grande Vitória. Acompanhe a matéria com Christian Oliveira. Na manhã desta terça-feira, dia 27, o arcebispo metropolitano de Vitória, Dom Frei Dario Campos, e seu bispo auxiliar, Dom Anderson Franklin, abriram as portas da residência episcopal em Ponta Formosa, na capital capixaba, para um café com autoridades de prefeituras da Grande Vitória e integrantes da comissão organizadora da Festa da Penha. Em pauta, os preparativos da terceira maior festa mariana do país e o apoio das prefeituras. Dom Dario destacou a importância da parceria com as administrações municipais na organização da festa. Que não é uma festa só para Vitória, para Vila Velha, mas para todo o estado. Principalmente envolvendo os prefeitos que estão ao redor aqui de Vitória e de Vila Velha. Então esse comprometimento, essa comunhão, caminhar junto, como diz o próprio tema da festa, vamos caminhar, né? E também criar esse laço de amizade, de fraternidade e estender a comunhão, a fraternidade, até o ecumenismo, porque nós temos prefeitos aqui que são de outras denominações religiosas e eles também se comprometendo com a festa, com a mãe de Jesus. Eu acho isso muito bonito. É criar essa fraternidade, essa amizade social, como nos pede a campanha da fraternidade. O encontro teve início com uma oração e acolhida dos anfitriões. Em seguida, os prefeitos de Cariacica e Serra reafirmaram o apoio dos municípios que devem receber eventos da programação da festa. A Serra, por ser uma cidade também que tem um histórico religioso, principalmente ligado à Igreja Católica, muito forte, né? Até porque pela Serra passou todo o circuito jesuítico, né? Na sua implantação aqui no Brasil, a gente entende que a partir de 3 anos para cá, quando a Prefeitura passou a participar efetivamente, inclusive com a imagem lá estabelecida na nossa Praça Encontro das Águas, isso realmente fortaleceu muito, principalmente a fé da Igreja Católica, né? Então, assim, para a gente é uma honra muito grande e com certeza cada festa dessa a gente quer fazer melhor, até porque é um grande momento de profissão de fé e a gente sabe muito bem a importância nossa hoje dessa proximidade através do cristianismo, né, com o nosso Pai. E a Festa da Penha é uma festa que, além de ser um grande atrativo turístico, mas é, na verdade, uma grande profissão de fé. A Prefeitura de Vila Velha foi representada pelo secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Júnior. Ele garantiu que as obras no Parque da Prainha estarão concluídas para acolher os romeiros. O Parque da Prainha é um lugar querido da nossa cidade, é o parque das nossas famílias da cidade de Vila Velha. E o prefeito Arnaldinho Borgo, ele obviamente se preocupa e vem se preocupando com todos os detalhes para deixar ele pronto e, sem dúvida nenhuma, o parque aberto para a Festa da Penha é a coroação, né, do que a gente vive na nossa cidade. Então, assim como eu disse ali na reunião, venho aqui reafirmar o compromisso do prefeito que o Parque da Prainha sim vai estar funcionando para a Festa da Penha, para que a gente receba esses milhares de romeiros que vêm do Brasil inteiro para a maior festa do Espírito Santo e a terceira maior festa mariana do nosso país. Então é um compromisso do nosso prefeito Arnaldinho Borgo, da cidade de Vila Velha, para com os cidadãos de todo o país, que o Parque da Prainha esteja funcionando em sua plenitude
para a Festa da Penha. A Festa da Penha é o maior evento religioso do estado do Espírito Santo. Diante da grandiosidade das celebrações, que acontecem principalmente na Grande Vitória, a organização quer mais uma vez dialogar com os governantes municipais. A Festa da Penha é uma festa que congrega o estado inteiro e os estados vizinhos. O tema e a identidade visual falam do desejo nosso de caminharmos juntos, inspirado inclusive na campanha da fraternidade, ou seja, somos todos irmãos e irmãs. Essa reunião de hoje marca um compromisso, uma aliança que já temos com os municípios da Grande Vitória, de maneira especial com a nossa diversidade religiosa inclusive, mas todos queremos um Estado justo, fraterno, solidário, marcado por laços de humanidade. E a Festa da Penha nos congrega como cristãos católicos, como cristãos, homens e mulheres que desejam de fato caminhar juntos. Por isso, como dissemos, vamos caminhar juntos e juntos com Maria, que nos aponta o seu Filho Jesus. O guardião do convento também comentou sobre a conversa com os prefeitos. A Festa da Penha, ela é uma construção conjunta da Arquidiocese de Vitória, do Convento da Penha e da Associação dos Amigos do Convento da Penha, mas contando sobretudo com a colaboração do poder público, que faz, na verdade, a Festa da Penha acontecer. Então esse diálogo ele é extremamente importante, porque nós precisamos do apoio das prefeituras da Grande Vitória. Nos reunimos a comissão da Festa da Penha, os senhores bispos e também os prefeitos da Grande Vitória, para tratarmos dos assuntos mais relevantes em relação à Festa da Penha, sobretudo do cuidado com os romeiros, com aqueles que vão nos visitar, os turistas e o povo de Deus que estará envolvido nesses 8 dias de Festa da Penha. A importância de unir forças, caminhar juntos, e contar com a presença da mãe, o apoio da mãe, que nos convida também a caminhar com Jesus, seu Filho. Na programação, além de missas e momentos devocionais, estão previstos shows com Tiago Brado, Eliana Ribeiro e Ziza Fernandes. A imagem da Virgem da Penha também deve visitar instituições públicas em Viana e outras cidades. Está se aproximando a Festa da Penha 2024. Queremos preparar a Casa da Mãe para acolher milhares de fiéis que aqui passam para o oitavário. Contamos com a sua colaboração. Veja o recado do Frei Djalmo e saiba como doar. Paz e bem, vem aí a Festa da Penha. São 454 anos de homenagens à padroeira do Estado do Espírito Santo. E aqui no alto desta montanha sagrada, nós temos a Casa da Mãe das Alegrias, o Convento da Penha, que começa a ser preparado nos próximos dias para festejar a nossa padroeira. Nós começamos a pintar todo o convento e arredores para acolher os devotos que aqui sobem para celebrar a sua devoção, expressar a sua fé na Senhora das Alegrias. E nós começamos a pintar o Convento da Penha. E por isso nós precisamos da sua ajuda para esta pintura. Aqui embaixo na tela você encontra as diversas formas de ajudar na pintura do Convento da Penha. Você também pode procurar a mim, que sou o guardião do Convento da Penha, ou o Frei Pedro, que é um conhecido nosso. Basta procurar a Secretaria do Convento e dizer: eu quero falar com o guardião, eu quero falar com o Frei Pedro e fazer a minha doação para ajudar na pintura do Convento da Penha. Vamos deixar a Casa da Mãe das Alegrias bem bonita para a festa da nossa padroeira. Paz e bem! Estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma e eu trago a vocês uma reflexão sobre o Evangelho de hoje. Vamos ouvir uma palavra bonita que vai sair aqui agora. É a palavra de Jesus Cristo, Filho de Nossa Senhora. Estamos celebrando hoje o terceiro domingo da Quaresma. E no Evangelho desse domingo, o evangelista João nos fala que Jesus foi a Jerusalém e no templo
encontrou os vendedores de animais. Jesus expulsou a todos, dizendo: não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Pois bem, vamos começar a nossa reflexão procurando entender brevemente o que significa comércio. Parece-nos óbvio que comércio signifique troca ou venda de mercadorias ou mesmo de bens. Porém, há outro significado para comércio que pode ser entendido como aliança ou pacto. Talvez seja o que Jesus está querendo nos dizer quando pede para não fazer comércio na casa do Pai. Em que sentido? Segundo João, Jesus diz no Evangelho: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus dizem: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? O evangelista nos diz que Jesus estava falando do seu corpo. Jesus morreu e ao 3º dia ressuscitou, 3 dias depois da sua morte. Jesus faz alusão da reconstrução do templo ao seu corpo ressuscitado. Nesse sentido, podemos entender comércio como aliança ou pacto. Jesus, com sua morte e ressurreição, fez uma aliança conosco. Jesus quer nos dizer que não é necessário fazer comércio, venda e compra de animais no templo para fazer sacrifício. Porque Jesus foi sacrificado por todos nós. No seu sangue derramado, Jesus, foi imolado por todos. E assim renovou a aliança de Deus com o seu povo. Portanto, em Jesus, morto e ressuscitado, o significado de comércio readquire o sentido de aliança. Deus faz aliança comigo, com você, com todo o povo de Deus, através dele, o seu Filho e nosso irmão Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, estamos celebrando o tempo da Quaresma, tempo propício para rever a nossa vida, ouvir e meditar a palavra de Deus, rezar mais profundamente e, quem sabe, mudar a nossa mentalidade de um Deus que castiga, de um Deus vingador, a um Deus de amor, misericordioso. Jesus foi enérgico, é verdade, duro com os que faziam um comércio religioso vazio de sentido. Por quê? Para nos mostrar que Ele é o verdadeiro comércio, entre aspas, a aliança, porque somente nele, por Ele e com Ele encontramos o pacto, a aliança, a salvação. Cabe a cada um de nós, eu, você, de vivermos o tempo da Quaresma como um tempo de graça, no qual a Igreja nos oferece para vivermos o comércio de Jesus, a nossa aliança com Deus. Peçamos ao Senhor que nunca quebremos esta aliança de amor de Deus Pai e que em Jesus, morto e ressuscitado, retomemos a alegria de ser filhos e filhas de Deus, reconciliados e amados por Ele. Assim seja. Nesse tempo da Quaresma, tempo propício para reflexão, meditação e oração, vamos ouvir uma reflexão de Frei Almir Guimarães sobre a fraternidade e a amizade social. Acompanhe. Campanha da Fraternidade e Amizade Social. Amizade, o que vem a ser? Uma Quaresma completamente diferente, porque somos convidados a refletir sobre o tema da amizade, o belo tema da amizade. Amizade social, tema da campanha da fraternidade do ano de 2024. Amigos, pessoas que aprenderam a se estimar, de graça, sem segundos interesses, sem intenções outras. Liame de afeto e rompe quase sem se saber o momento do seu nascimento. Empatia,
Uma conversa, um encontro fortuito, no colégio, na escola, companheiros de uma viagem, soldados do mesmo regimento, membros de um grupo de jovens, atletas de um mesmo esporte ou de um mesmo time, buscadores de Deus. A amizade nasce assim. É uma modalidade de amor, de bem-querer. Os amigos sentem facilidade em estar um perto do outro, não precisam de grandes e frequentes declarações de bem-querer. Sabem que se estimam, de quando em vez se encontram. Em certos momentos comemoram eventos e festejos, não precisam sempre da presença física. Quando se encontram depois de um longo tempo de afastamento, era como se estivessem estado juntos há bem pouco tempo, na véspera. Os amigos não precisam falar o tempo todo. Podem passar horas em silêncio, lendo um livro, fazendo uma viagem. Estão sempre em comunhão, são amigos. Não ficam ressentidos se uma data ou outra o companheiro esqueceu. Isso não tem a menor importância. Eles se sabem estimados. De tanto conviverem, eles sabem o que agrada e desagrada ao amigo. Diferentemente do amor conjugal, os amigos guardam uma devida distância do envolvimento corporal. Os casados têm uma amizade que se exprime pelo envolvimento dos corpos, né? É uma amizade diferente, a conjugal. O amigo se alegra com as vitórias do amigo, sofre com os seus insucessos e faz das tripas coração para que o amigo supere, por exemplo, o alcoolismo, vença uma doença, um estado depressivo. O amigo conta com o amigo irrestritamente. Talvez o mais belo de tudo seja precisamente isto. Eu conto irrestritamente com o amigo. Amizade social. A expressão se traduz por uma delicadeza e postura para com todas as pessoas, o social. Olhar os outros, interessar-se por eles, não ser adepto da filosofia do que se virem, palavras-chave, acolhida, serviço, compaixão, hospitalidade, partilha e interesse. Grato por sua atenção. Jovem, você já pensou em ser franciscano ou franciscana? Venha conhecer um pouco mais sobre a nossa vida neste bate-papo vocacional com Frei Jean. Acompanhe. Estamos agora num bate-papo vocacional com Frei Jean, né? É um frade da província da Imaculada Conceição, que está prestando um serviço aqui no convento durante esse mês. Frei Jean, já há muito tempo frade, sacerdote, exerceu vários serviços da província e agora ele está com um serviço específico de animador vocacional. O que significa isso? Fique atento, vamos entrevistá-lo e você vai saber. Então, Frei Jean, nós gostaríamos de saber, né, de conhecer um pouco mais sobre esse serviço, né, como que ele é estruturado, como que se realiza esse serviço de animação vocacional na província. Paz e bem, Frei Jorge, a todos aqueles que nos acompanham nesse nosso programa de hoje. O serviço vocacional na província é visto como uma prioridade, porque nós sabemos que muitos jovens têm esse desejo de conhecer mais a vida franciscana, conhecer como os frades vivem, os trabalhos dos frades, né? Então, nós tivemos o nosso capítulo provincial e foi colocada a animação vocacional como uma prioridade. Então, dentre os muitos trabalhos que nós temos nas paróquias, nos colégios, nas rádios, nos trabalhos sociais, nós temos esse serviço de acompanhamento dos jovens. Então, sendo uma prioridade, significa que todos os frades da nossa província, né, dedicam um tempo do seu dia para também acolher aqueles jovens, né? Mas, nesse sentido de acolher aquele que nos procura, cada fraternidade da nossa província tem um frade que é responsável por ali, naquele lugar, né, naquela fraternidade, desse trabalho. Então, nós somos eu e mais um outro frade, Frei Gabriel, que trabalhamos assim em toda a província, né, acompanhamos, coordenamos esse trabalho,
e cada fraternidade da província tem o seu animador vocacional. Então, de repente, nós recebemos um contato de um jovem lá de São Paulo, e aí então nós encaminhamos para aquela fraternidade específica, e ali ele vai fazer então o seu acompanhamento, o seu direcionamento. Às vezes chegam com dúvidas, curiosidades, questões, e aí naquela fraternidade, sendo mais próximo, né, podendo visitar a fraternidade, passar um dia lá na fraternidade, rezar, trabalhar com os frades, ele vai discernindo a sua vocação. Se ele gostar, me identifiquei com os franciscanos, gostei dos frades, eu vou continuar então participando e quem sabe ingressa na fraternidade, né? Então, os jovens entram em contato conosco, às vezes pelas redes sociais, e nós encaminhamos para cada uma das fraternidades da província. Você falou que existem várias fraternidades na província onde esse serviço de animação vocacional é realizado. Nós estamos aqui no estado do Espírito Santo, né? Existem fraternidades aqui no Espírito Santo que fazem esse acompanhamento vocacional? O primeiro passo seria a pessoa, o jovem que tem essa curiosidade, entrar em contato com a gente. Então, nós temos o nosso site, franciscanos.org.br, que tem ali um cadastro que a pessoa pode colocar o seu nome, colocar um pouco das motivações, porque ser frade, ou pode ligar para uma fraternidade franciscana, pode mandar um e-mail, né? Então, o primeiro passo é esse, entrar em contato. Depois que o jovem se identificou, então nós vamos manter uma conversa, quase sempre pelo WhatsApp. Hoje é a maneira mais fácil, né, de ter essa interlocução. Então, pelo WhatsApp, depois, quem sabe, a gente marca uma videochamada para conversar um pouco, conhecer um pouco sobre a sua vida de igreja, a sua caminhada também enquanto pessoa. E aí, depois, nós vamos convidar para visitar a fraternidade. E aí, uma conversa pessoal, vamos conversar, tirar dúvidas. Às vezes o jovem tem bastante dúvida ou curiosidade sobre a nossa vida, mas o nosso acompanhamento não é tanto teórico, né? A gente poderia convidar o jovem e aí dar uma aula, né, sobre o que é o carisma franciscano, o que os frades fazem. A gente entende que mais do que uma teoria, passar conhecimento sobre como os frades vivem, a convivência é a melhor maneira, né? Então, o jovem vai vir, vai passar a conviver com os frades, vai passar um dia, às vezes um fim de semana na fraternidade, e aí ele vai poder, então, rezar com os frades, vai poder participar de alguma atividade pastoral, da vida de oração, de algum trabalho que tenha na fraternidade, vai poder conhecer um pouco da vida, da vocação também daqueles irmãos que vivem ali. E a partir dessa convivência é que ele vai poder então discernir. De repente ele veio uma vez, ainda não tem certeza, ele vai vir uma, segunda, terceira, quarta vezes, né? E pode perceber, não, realmente é isso que eu imaginava. Gostei, me identifiquei com o carisma franciscano, quero ser frade, e aí ele vai ser encaminhado então para o processo formativo, que a gente tem todo um itinerário de formação, né? Mas nesse primeiro momento é essa convivência. Então, a partir do contato, ele vai se identificar, ou pode ser que ele venha 2, 3, 4 vezes e perceba, olha, não é bem o que eu imaginava, né? Mas valeu a pena, foi bom porque eu pude conhecer e discernir minha vocação. Pode ser que ele participe, conviva conosco um tempo e perceba, vou para uma diocese, eu tenho vocação para ser padre diocesano. Ou pode ser que ele conviva um tempo e perceba, não, eu tenho vocação mesmo para o matrimônio. Então, o principal é ele fazer esse processo de discernimento junto com os frades, né? Ele conhecendo, convivendo, rezando, trabalhando com os frades, ele vai ter condições de discernir se, de fato, é a vocação para a vida religiosa franciscana. Alguns jovens nos procuram para descobrir, né, buscar uma orientação de como ser franciscano, como é a vida franciscana. Qual é o perfil desses jovens no dia de hoje? Nós temos recebido diferentes perfis assim, de jovens. Tempos atrás, os vocacionados, né, nos procuravam ainda bem novo, né? Eu mesmo entrei com 13 anos no seminário e a gente entrava ainda adolescente, bem jovem.
Nos últimos tempos, a gente tem acolhido jovens já um pouco mais maduros. Então, jovens que concluíram o ensino médio, já fizeram uma faculdade, já estão no mercado de trabalho, mas ainda sentem uma inquietação muito grande pela vida franciscana. Então, decidem procurar os frades para ver se há possibilidade, se não há. Então, até 35 anos, nós acolhemos, né, fazemos acompanhamento naturalmente. Acima disso, a gente sabe que os critérios são mais exigentes, né? Mas até 35 anos nós acolhemos, acompanhamos, conversamos, chamamos para conviver um pouco com a gente para poder discernir a vocação. E aí são diferentes perfis, né? Às vezes tem jovens que são de comunidade, participam da igreja, da sua paróquia, às vezes atuam na catequese, em alguma pastoral. Nós temos jovens que nos procuram que às vezes passaram por um processo de conversão, então são neoconversos. Tem outros que são apaixonados por São Francisco, mas não conhecem bem a vida da igreja. Então são diferentes perfis, assim, não dá para dizer, o jovem é assim, né? Então, todos são bem-vindos, né? Mas aí nesse processo de conhecimento, de amadurecimento, a pessoa tem que perceber se de fato se identifica com o nosso carisma, com o jeito dos frades, com a forma de vida dos frades. A gente acolhe muitos vocacionados, né, nos últimos tempos, muitos pelas redes sociais, então muitos chegam com essa curiosidade, né? Às vezes tem um despertar ali, eu gosto de São Francisco, eu gosto dos frades, me identifico com os trabalhos que os frades realizam, né? Os trabalhos sociais, de evangelização, trabalhos pastorais, mas ainda não tem muita certeza se é essa a vocação. Nem nós, frades, que já estamos há muito tempo, né, às vezes a gente tem crise, tem dúvidas, né? Então, ainda mais um jovem que está lá nos seus 20, 25 anos, descobrindo, né, a sua vocação, se vai se casar, se vai seguir na igreja, como leigo, e a vida religiosa acaba sendo uma possibilidade. Então, para aqueles jovens que às vezes têm dúvidas, têm inquietações, às vezes sentem uma angústia, né, por ainda não ter descoberto o que fazer da vida, o que vai ser na sua história, o que vai constituir a sua história, então procure os frades, né, pelas redes sociais aqui do convento, do Santuário do Divino, tantos lugares que os franciscanos estão. Mande uma mensagem, né? Mande uma pergunta lá, eu quero fazer acompanhamento, eu estou inquieto e quero conhecer um pouco mais. Então, são sempre bem-vindos, né, esses jovens, e que Deus abençoe, né, que o Espírito Santo possa iluminar os nossos jovens para que escolham bem a sua vocação, que possam se realizar nesse chamado que Deus os faz, e que, conhecendo um pouco mais da nossa vida, convivendo com os frades, também possam se encantar ainda mais pelo carisma franciscano e, quem sabe, iniciando o processo formativo, se tornarem frades e estarem aí trabalhando na província, nos diferentes trabalhos que nós realizamos e, quem sabe, até morando e trabalhando aqui no Convento da Penha. Então, para os jovens que sentem essa inquietação, eu diria para não ter medo, né, ter coragem, procurar, para que depois, chegando lá nos 50, 60 anos de vida, não se arrependa, por que eu não procurei, por que eu não fiz o discernimento também na Ordem Franciscana. E para finalizar o nosso bate-papo vocacional com o Frei Jean, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, o seu serviço, né, e todo esse esclarecimento que você nos deixou aqui para tantos jovens que nos buscam, né, em busca de um discernimento de sua vida vocacional. Muito obrigado, né? Obrigado, Frei Jorge, né, e todos os jovens que nos escutam, venham fazer essa experiência também de conhecer a vida franciscana e, quem sabe, se tornar também um frade. Queremos agradecer a você pela sua audiência aqui na TV Tribuna SBT. Esperamos que você tenha gostado da nossa programação de hoje e contamos com você no próximo fim de semana. Sábado, 7 da manhã, Santa Missa do Convento. E no domingo, às 10, Encontro de Fé no Convento e com muitas outras atrações. Não perca, contamos com você. Paz e bem.